Ezequiel capítulo 1, verso 1. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, ou seja, enquanto eu era escravo, junto ao rio Quebar. Quando eu estava ali, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote. Diga comigo, o sacerdote. Glória a Deus. Diga comigo, sacerdote sem templo. Aleluia. Filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E a mão do Senhor estava ali sobre ele. E eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem e um fogo se envolvendo, e um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como cor de ambar, que saía do meio do fogo. Diga comigo assim: nas minhas piores tempestades, nos tempos mais difíceis, eu verei a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é a história de Ezequiel, o profeta, mas que também era sacerdote. E eu não tinha um tema para essa mensagem até agora. Então escreva aí se você gosta de botar o tema. Vai ser esse mesmo. O sacerdote sem templo. O sacerdote sem templo. A primeira coisa que você precisa saber é o que significa o nome de Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece. Deus é a minha força. Deus fortalece. Mas o que há de mais interessante não é o nome de Ezequiel. Não que não seja poderoso, daria boas mensagens aqui para nós com toda certeza. Mas o que saltou aos meus olhos essa semana é que o nome de quem deu esse nome para Ezequiel. Porque quem deu esse nome para Ezequiel tinha todos os motivos para, como é comum no meio do povo judeu, expressar o seu fracasso, expressar a sua dor no nome do seu filho. Eu não sei se você sabe, mas era costume no meio do povo judeu, ao ter um filho, ele representar aquilo que você estava vivendo naquele momento. Então, se naquele momento você estava vivendo um grande sofrimento, algumas pessoas tinham péssimo hábito, obviamente é bom dizer isso, péssimo hábito, de colocar no nome do filho, por exemplo, grande é a minha dor. Dando um exemplo para você. Tem vários exemplos assim na Bíblia, como nós vamos ler um agora. Imagina só, você colocar o fracasso do que você está vivendo para fora na vida de uma criança. Mas é bem verdade que, apesar de hoje nós não fazermos isso de maneira tão explícita, há muitos que não colocam o nome do seu filho aquilo que está sofrendo, mas colocam sobre os seus filhos marcas que são reflexos daquilo que estão sofrendo, ou do que sofreram a vida. Porque deram errado, porque foram filhos frustrados, agora frustram os seus filhos, não percebem, mas estão dando coice em quem mais amam. É a história do cavalo. Eu já tive alguns cavalos. Para quem não sabe, o rolê aleatório meu é esse aqui, irmão. Eu não estou de rolê aleatório quando eu estou de chapéu na cabeça, quando meu aniversário é Texas. Rolê aleatório é o que eu vivo depois de Jesus, para quem olhava para a minha vida, obviamente, porque o que eu fazia até os meus 18 anos era conviver na roça, cavalo, era competidor de prova equestre, de hipismo rural. Então eu tive alguns cavalos, tinha bastante habilidade com cavalo,
com lida de cavalo, com boi, já fiz inseminação artificial em vaca várias vezes. Então, assim, só para você ver o nível do menino do campo, tá? Vocês me respeitam. Quando vocês olham para mim com essa cara de criada leite cupeira, é só a cara, tá? Que o sistema é bruto. Aí, por que eu estou contando isso? Vai saber. Vai saber. Oi? Cavalo? O que eu falei de cavalo? O cavalo da coice, é isso, obrigado, salvou a pregação. Então, assim, o cavalo, eu já tive cavalo, que a gente pegou ele assim, pagou muito barato, sabe? O bicho era bonito, cara, mas quando o negócio está muito barato e bonito, você tem que desconfiar, vai ter que ter alguma coisa para você fazer. E a gente pegava o cavalo, uma coisa linda, rapaz. E o cara vendendo por R$2.000, R$1.000, eu não lembro qual foi o preço na época. O nome dele era Escartos, que foi o nome que a gente colocou. Eu não lembro o outro nome dele, não, que nós trocou o nome dele logo para profetizar. Aí, rapaz, o bicho, você não podia passar perto dele, que ele tentava te cravar o dente. Para selar ele, era uma luta. Porque você selando ele, ele tentando te buscar com o pé para te dar coice. Mas aí a gente falava assim, mas Escarto, a gente cuida tanto de você, meu filho. Você chegou aqui, o pelo era tudo embolado, feio. Olha a sua pelagem como é que está agora, cara. Você come a melhor ração. Você tem um campo inteiro para você correr. Meu filho, vão entender que mudou as coisas. Você está em outra família agora. Ele não queria saber, gente. Mordia, dava coice. Tinha uma outra égua, que essa não era minha, não. Uma outra égua, mas assim, só pelo nome, metade dos crentes medrosos que eu conheço não subiria nela nem a pau. O nome da égua era Macumba. Então você já sabe que a bichinha não era fácil, né? A gente ia montar na Macumba, mesma coisa, coice mordida. Aí um dia, eu devia ter uns 8 anos de idade, talvez, não tenho certeza, mas eu era menininho ainda. Eu saí de cavalo com meu pai, eu, meu pai e um primo meu. Aí a gente estava num boteco beira de estrada lá, tomando refrigerante, comendo. Acabou, eu fui montar na macumba. Eu não vigiei, irmão. Estava dando tão certo que eu falei, dominei a macumba, mas eu não tinha o nome de Jesus comigo, gente. Eu só tinha coragem. E coragem nem sempre funciona, viu? Para coisas espirituais você precisa mais do que coragem, você precisa do nome de Jesus. Aí eu fui, cara, todo felizinho, no boteco assim, ó. Na hora que eu cheguei para passar o pé no estribo para subir, eu não sei como. A macumba me buscou, meu irmão, com o pé. Pô, tomei um coice, que eu devo ter voado uns 2 metros. Não tô brincando, meu pai, se ele estiver aqui hoje, ele vai poder te confirmar. Eu voei longe, o menino assim, ó, bum! Um coice no meio dos peitos. Aí quando eu caí, eu fiquei, acho que milésimos de segundo assim, tentando entender o que tinha acontecido. Quando eu abri o olho, estava um monte de gente em cima de mim. Meu pai falando comigo, William, você está bem? Você está bem? E eu estava tentando responder que eu estava. Só que o meu pulmão estava comprimido, eu só ficava assim, ó. Eu achei que eu estava, né? A minha resposta que eu queria dar é, tá tudo bem. Mas eu só saía. Aí o pulmão foi depois descomprimindo, voltou. Eu não sei se a sequela foi dessa época ou foi de outro dia. Mas enfim, a macumba nós nunca conseguimos dar um jeito nela porque ela não era nossa. Mas o Escartos, ele foi com o tempo ajeitando. E a gente tomava coice de ambos por aquilo que nós não fizemos. Alguém maltratou, o Escartos não deixava a gente passar a mão na testa dele, na orelha dele de jeito nenhum. Aí depois a gente descobriu que o antigo dono dele tinha um hábito de bater na orelha dele. Então ele estava passando aquilo para frente. Então tem muita gente hoje que é o que é, porque não entendeu que não precisa ser. Que Jesus já liberou você, que você faz parte de uma nova família, que você está em um outro tempo. E acontece que você pode estar dando coice em gente que te ama, gente que quer o seu bem. E talvez alguns até desistiram. E você ainda quer se vitimizar e colocar a culpa nessas pessoas que te abandonaram. Mas nem todo mundo aguenta ficar tomando coice para sempre nos peitos, irmão. Uma hora alguns desistem.
Então é comum as pessoas transmitirem, porque cada um só dá o que tem, aquilo que elas viveram. Só que quando nós vamos ver a história de Ezequiel, ele recebe um nome de alguém que tinha todos os motivos, eu vou te provar, para manchar a vida de Ezequiel, para dar um nome como ele recebeu, mas ele quebra o ciclo. Esse é o poder do Evangelho, o poder de quebrar o ciclo. Tudo pode mudar depois de você. Ezequiel se chama Deus fortalece, Deus é a minha força. Só que o nome Buzi, que é o nome do pai de Ezequiel, é desprezo ou desprezado por Jeová. Olha o que fizeram com esse homem. Alguém estava se sentindo desprezado. Alguém estava se sentindo desamparado por Deus. O pai de Buzi, a mãe de Buzi. E aí expressou isso na vida de Buzi. E esse homem poderia ter passado para frente. Porque alguém que cresce, imagina toda hora que alguém vai chamar seu nome, gritar assim: ô desprezado, vem cá. Porque, você concorda comigo que a gente ouve em português? A gente não ouve a tradução. A gente já ouve um nome esquisito, né? Que eu não sei se alguém estava pensando em dar para o próprio filho. Porque sem a tradução o nome já não é bonito, né? Obuzi. Parece um nome de jogador estranho, de seleção estranha. Obuzi, vem cá. Buzi já é motivo para você ser zoado no colégio. Obuzina, sei lá. Obuzão. Agora imagina desprezado. Eles não ouvem a palavra Buzi. Eles ouvem a tradução. Se alguém se chama Shalom, como nós temos um pregador que vem que se chama Shalom, nós ouvimos, que entendemos a tradução, nós ouvimos sábado, paz, desculpa. Nós ouvimos paz. Tem uma menina que nós conhecemos, filha de um pastor, que o nome dela é Vida. Ela veio aqui pregar, a mãe dela veio aqui pregar. Quando você chama a vida, o que você lembra quando você chama a vida? O óbvio, né? De vida. Ok? Vida. É o que tem sentido para você. Agora, quando você chama Buzi, eles chamavam desprezado, e é o que ele ouvia. E mais, o desprezado por Deus, vem cá. O desprezado por Deus, vem cá fazer o café. O desprezado, já é ruim ser chamado a atenção, porque você cometeu um erro. Imagina você sendo chamado a atenção. Cara, você quebrou isso. Buzi, o desprezado por Deus, você quebrou isso. A pergunta é, será que eu não quebrei porque eu sou desprezado por Deus? Quantos estão entendendo aqui? Olha como é a cabeça de uma criança. Será que eu não faço essas coisas erradas porque eu sou desprezado por Deus? Então, o que há de mais incrível na história de Ezequiel, não é a vida apenas de Ezequiel, é quem o antecede. O protagonista da história de Ezequiel é aquele que catapulta ele para viver um propósito, mesmo tendo todos os motivos para se sentir desprezado. Em algum momento Buzi disse: o ciclo acaba em mim. O meu filho vai expressar quem eu sou. O que dizem é desprezado. Quem eu decido ser é Deus, é a minha força. Você entendeu o que ele fez? Você vê agora com a comparação dos nomes que foi totalmente intencional. Eu vou dar uma resposta aos que estão falando comigo no meu fruto. E fruto aqui não precisa ser só filhos. O fruto do que você faz precisa dizer que você não é o que as pessoas dizem que você é. Aleluia! O que as pessoas dizem não tem o poder de marcar você. Você precisa dizer para as pessoas, através dos seus frutos, aquilo que você é. Você me chama de desprezado, mas olha só, Deus é a minha força. Que as pessoas olhem para você e vejam a expressão da força de Deus, da bondade de Deus, de tal maneira que eles vão começar a ficar com a pulga atrás da orelha. Eu acho que ele não é o que dizem que ele é.
Eu acho que realmente Deus está fazendo uma coisa ali. Eu acho que Deus está quebrando um ciclo ali. Ah, mas ele nasceu na família dos grandes traficantes de São Paulo, do bairro tal. Mas ele era isso, mas ele era aquilo. Nossa, mas ele sempre foi desprezado. Ele não vai dar certo. Tudo que ele bota a mão é igual o pai dele. O pai dele desistia de tudo. O pai dele, ele é o terceiro da família dele com problema de droga, de dependência química. Você vai dizer: Deus é a minha força. Eu sou um quebrador de ciclos. Através de mim as coisas serão diferentes. Aleluia. Mude a sua linguagem, irmão. Diga comigo: eu vou mudar a minha linguagem. Você vai falar agora para os seus filhos, não o que te fizeram, mas o que Jesus fez nesse tempo através da sua vida. E você vai dar nomes diferentes para os seus filhos, amém? Você vai colocar os seus filhos na rota de uma amizade com Deus. Logo você que tinha tudo para dar errado, você vai colocar o seu filho para ser um profeta, um sacerdote. Aleluia. Você vai colocar, isso aqui é muito bom. Você pensar que alguém que representava uma linhagem de derrota pelo seu nome, mas ele coloca o filho dele numa linhagem real, de nobreza. Ele coloca o filho dele num lugar de privilégio, de amigo de Deus. Aleluia. Às vezes é no dia mais escuro e difícil que temos a oportunidade de dizer: Deus é minha fortaleza. Eu vou dizer, estou pregando para alguém aqui hoje, vou dizer de novo. Às vezes é no seu dia mais difícil que você tem a oportunidade, o santo privilégio de dizer: Deus é a minha fortaleza. Se você está passando por dias que parece, que as circunstâncias dizem que parece que Deus te esqueceu, parece que Deus te abandonou, se você está se sentindo desamparado, se a sua alma está se sentindo assim, eu quero que você olhe através de outra perspectiva. Você está tendo a oportunidade de oferecer a Deus o que a Bíblia chama de sacrifício de louvor. Você está tendo a oportunidade de oferecer a Deus um sacrifício de louvor, dizendo o contrário das circunstâncias. Deus é a minha fortaleza. A minha fortaleza não é a condição que eu estava vivendo antes. A minha fortaleza não é a saúde que eu estava desfrutando até ontem. A minha fortaleza não é as minhas finanças que estavam legais o mês passado e agora está no vermelho. Quando você diz Deus é minha fortaleza, quando algo lhe é tirado, você está dizendo: aquilo não era a minha fortaleza. A minha fortaleza é o Senhor. Então você está tendo um bom momento, uma boa oportunidade. E sabe o que é interessante? Que apesar de tentarem colocar Buzi em um lugar de desprezo com o seu nome, Buzi e consequentemente Ezequiel, e aí nós que estamos estudando Casa de Zadok, preste atenção nisso aqui, pastores, ministros. Descobri ontem que Buzi era descendente de Zadok, era um zadoquista. Ele nasceu em Deus. Zadok era uma linhagem alta de sacerdotes. Sacerdotes que eram conhecidos por serem fiéis a Deus, amigos de Deus. Mas parece que o pai de Buzi, apesar de ser um zadoquista, em algum momento viveu uma frustração, se esqueceu do chamado e marcou o seu filho. Mas o filho, Buzi, se lembrou que antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, o Senhor já me chamou sacerdote e profeta. E ele volta e se conecta, ele salta uma geração, ele se conecta com a geração anterior da do seu pai, e diz: o meu nome pode ser desprezado, mas eu nasci para ser um nobre sacerdote, eu nasci para coisas mais altas.
E eu não sei o que disseram a seu respeito, mas você foi chamado para ser um zadoquista. Você faz parte da casa de Zadok. Você não é qualquer tipo de sacerdote. A Bíblia diz que uma coisa é fato: todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Ele nos chamou de uma nação de sacerdotes. Jesus fez cada um de nós um sacerdote. Então Jesus faz você um sacerdote. Mas você decide ser um sadoquista, um sacerdote que anda no nível mais alto do que os demais. E nessa casa nós estamos buscando homens que querem fazer mais, mulheres que querem ser mais santas, mais puras para a glória de Deus, e que você seja esse sadoquista. Então vamos lá, voltando agora para Ezequiel, tendo dito para você a introdução da vida dele. Ezequiel era filho de sacerdote, portanto, como filho de sacerdote, ele seria sacerdote. É assim que acontecia. Ele seria sacerdote, e como sacerdote, então ele teria uma vida de privilégios na presença de Deus. Porque naquele tempo, na velha aliança, somente o sacerdote poderia ficar ali no templo, tocando nas coisas santas e se envolvendo com as coisas mais altas de Deus. Então, Ezequiel, ele tinha tudo para viver a vida que muitos queriam viver. Ele também teria, para que fosse um sacerdote, ser alguém perfeito. O sacerdote ele não podia ter defeito nenhum. Se nascesse com qualquer defeito, um pedacinho da orelha faltando, um dedo faltando, não poderia ser sacerdote. Não poderia ter nenhum defeito. Então nós podemos dizer que Ezequiel era alguém que tinha o padrão de perfeição para fazer o que queria fazer. Tinha que ser perfeito, gente, porque o sacerdote, ele estava profetizando e tipificando Jesus. Então ele tinha que ser perfeito porque o Messias, o Salvador, seria perfeito. Então ele tinha que ser perfeito para que a vida dele pregasse que um dia haveria de vir um sacerdote perfeito, aí não só perfeito de corpo, mas perfeito plenamente para nos salvar. Era algo espiritual aquilo. Então Ezequiel tinha que ser perfeito e ele tinha que passar a vida se dedicando a isso. O sacerdote só podia ser consagrado com 25 anos. Ele ia passar 25 anos da vida dele se dedicando às coisas do Senhor. Ele ia ter que aprender coisas sobre veterinária, porque ele ia ter que saber analisar o animal, se o animal está perfeito para o sacrifício ou não. Ele tinha que aprender coisas de medicina e de enfermagem, porque havia mais de 20, 30 tipos de lepra naquele tempo, e quem determinava se a pessoa estava curada ou não da lepra, e que tipo de lepra era aquela, era o sacerdote. Então, assim como é hoje, pastores, que alguns acham que a gente só prega a palavra, né? Mal sabe eles que nós, por vezes, nos vemos sendo psicólogos, psiquiatras, né? Carpinteiro, administrador financeiro, e mais uma pancada de coisa que eu não estou lembrando agora. É bem assim mesmo. Você tem que tocar várias áreas. E Ezequiel era assim. Só que há 25 anos estudando. Olha, eu não tenho 25 anos de ministério. Só o Elbert que tem. 25 anos de estudo. Eu passei de faculdade, de estudo foram 3 anos, depois mais 2. Então assim, não que eu não estudo fora da escola, né, da faculdade, do seminário, mas juntando todos os seminários que eu fiz, uns 5, 6 anos estudando em seminário, dentro de seminário. Não foram 25 anos, e já é um tempo, né? Tem alguém aqui que pode estar pensando, eu perdi 1 ano ano passado, minha vida acabou, né? Eu passei 6 anos estudando, Ezequiel passou 25 anos. Só que eu passei 6 anos estudando e hoje eu estou fazendo aquilo que eu queria fazer. Só que a história de Ezequiel começa a viver uma virada. A história de Ezequiel começa a tomar um vento de virada. Porque ele estudou 25 anos para ser um sacerdote. A lógica é que ele se tornasse um sacerdote, mas nem sempre a lógica é para você, irmão. Talvez Deus está se apresentando para alguém aqui e dizendo, não é isso não. Não que ele não vá usar o seu preparo, mas talvez ele vá usar
com outro nome, diferente daquilo que você queria fazer. Porque Ezequiel não vai se tornar sacerdote de ofício. Algo vai acontecer na vida de Ezequiel que ele não vai carregar o título de sacerdote. Porque com cerca de 25 anos, Ezequiel, ali por volta do ano 587 a.C., Nabucodonosor cerca Jerusalém. Ezequiel está lá um dia, gente, estudando. Imagina só, quando ele está fazendo 25 anos, ele vai ser consagrado. Não é sacerdote oficialmente, mas recebe a unção. Passa mais 5 anos, começa a exercer o ministério. É tipo um período probatório. Com 25 anos ele entra no período probatório, depois de 5 anos ele vai poder exercer. Mas com 25 anos o óleo desce sobre ele. Quando ele estava ali com cerca de 25 anos, gente, quase fazendo 25 anos, é agora, agora vai, está tudo dando certo na minha vida, era o que Ezequiel pensava. Sabe o que acontece? O exército inimigo de Deus, Nabucodonosor, vem, cerca a cidade de Ezequiel, destrói a cidade e leva Ezequiel escravo, porque geralmente os reis levavam os melhores. E como ele era um cara letrado, por causa do sacerdócio, tinha que ser letrado, tinha que falar mais de um idioma. Não é hoje em dia, como em alguns lugares, não aqui nessa casa, que qualquer coisa está aceitando botar para servir a Deus. Você pode ser qualquer coisa, mas você precisa ter fome de Deus o suficiente para sentar e aprender com Ele e se tornar alguém excelente naquilo que você faz. Ok? E aí, Ezequiel tinha letra, tinha estudo, gostava de ler, diferente de alguns pastores hoje que eu não entendo, não gosto de ler, não gosto de estudar, aí eu não sei, né? Um médico, para poder operar alguém, precisa estudar 8 anos, pegar firme num bisturi, e você quer manusear a palavra de Deus, que opera a vida eterna das pessoas, de qualquer maneira, com displicência. Então, não faz sentido, né? Para as coisas de Deus, nós deveríamos ser minimamente excelente como os outros fazem com as suas profissões, né? Porque na verdade tudo é reino de Deus para nós. Enfim, você entendeu. Então, Ezequiel é levado. Ezequiel é levado. Então, nesse dia, o sonho de Ezequiel é levado. O que fazer quando os seus sonhos são levados de você? E é de repente, do nada. O cara está ali, ano que vem, mês que vem, tudo vai mudar. Do nada, pum, um rapto acontece. O dia mal chega. Parecia só isso, né? Um vento que talvez Ezequiel no primeiro momento só viu um vento ruim, mas você vai lembrar comigo que nós lemos agora há pouco, que ele vai ter uma visão que nós vamos falar logo mais. E nessa visão tinha um vento do norte. O vento do norte significa a Babilônia, tomando, sitiando e destruindo, trazendo dano para o povo de Deus. Só que no meio do vento do norte ele vê uma luz de glória. Lembra que nós falamos no início? Nos seus dias mais difíceis, você verá a glória de Deus. Ezequiel só estava vendo no primeiro dia, com certeza, gritando, vendo a sua família ser deixada para trás, vendo ali objetivos ficando para trás, e vendo a cidade ficando para trás, e indo embora para ser escravo. O que está acontecendo? Eu me dediquei uma vida para ser sacerdote, eu me dediquei uma vida para isso, e agora eu não vou ser sacerdote. Sabe por quê? Porque para onde ele vai não tem templo, não tem sacrifício de cordeiro, não tem nada aparentemente para ele fazer. Imagina você ter estudado a sua vida inteira, ser levado para um outro povo, e lá sua profissão não vale de nada. Foi o que aconteceu com Ezequiel, gente. Ele acorda um dia, e a única coisa que ele sabe fazer é ser um sacerdote. Mas agora lá não tem sacrifício de animais, lá não tem templo para cuidar, o templo lá é para outros deuses, não é para o Deus dele, ele não pode ser um sacerdote aparentemente, porque não tem a estrutura. Aqui que o negócio começa a ficar bom. Não tem a estrutura. Talvez ele pensou, tudo está perdido, não tem templo aqui. Como eu serei um sacerdote? Mas mal sabia Ezequiel que Deus estava chamando ele para ser um sacerdote sem templo. Deus estava chamando ele para profetizar algo que um dia haveria de vir. Que um dia haveriam homens que seriam sacerdotes em terra de Babilônia. Aleluia! Como isso aqui é profético. Ontem à noite eu lendo, eu falei, uau! Haveria um dia que Deus levantaria uma geração, aonde cada um que nascesse de novo, ele chamaria meu sacerdote. E nem todos
A grande maioria deles não vão oferecer sacrifício aqui no templo. A maioria deles serão sacerdotes na Babilônia. Serão sacerdotes no meio das trevas. Serão sacerdotes no meio do caos. Serão médicos que serão sacerdotes. Serão arquitetos que serão sacerdotes. Serão homens aparentemente comuns num caixa de supermercado que são sacerdotes. Serão homens dirigindo um Uber que na verdade são sacerdotes para a glória de Deus. É você, meu irmão, aleluia. Ezequiel estava abrindo o caminho para nós, ainda que não soubesse. Aleluia. Capítulo 1, verso 1. Vamos ler de novo. Antes de você ler, como eu disse, Ezequiel é levado para um lugar onde aparentemente ele não tem o que fazer. Às vezes parece que Deus arrancou de nós tudo aquilo que queríamos fazer. Às vezes parece que Deus permitiu que fosse tirado de nós tudo aquilo que nós nascemos para fazer. Mas ontem eu escrevi algo que eu queria ler para você. O que acontece com Ezequiel? E foi perdendo o que tinha, que ganhou o que sempre quis, apesar de não saber o quanto queria e precisava do que iria receber. Vou ler de novo. E foi perdendo o que tinha, que ganhou o que sempre quis, apesar de não saber o quanto queria e precisava do que iria receber. A verdade é que você não sabe tanto sobre você quanto você imagina. Por muitos anos da minha vida, eu dizia, se tem uma coisa que eu não vou ser, é pastor sênior de igreja. Eu lembro que eu dizia assim, Jesus, eu quero viajar o mundo pregando o evangelho e sendo pastor de jovem. Eu nasci para isso. Eu me via pastor de jovem até o último dia da minha vida. Eu me via viajando o mundo e pregando, até que um dia, me lembro como hoje, eu estava num avião, depois de viajar, eu tive uma estação da minha vida que eu viajei muitas vezes por semana. Que às vezes eu viajava 3 vezes, pegava voo 3 vezes por semana, pregando nos lugares. E aí um dia eu estava com a cabeça cansado, me sentindo sem graça. Não sem graça literalmente, na verdade sem graça literalmente, né? No sentido literal da palavra, que é sem o favor de Deus. Me sentindo assim, o que eu estou arrumando aqui? Aí eu encostado com a cabeça assim, eu lembro que eu olhei para a janela, e eu falei, meu Deus, eu estou fazendo aquilo que eu sempre quis fazer. Eu pedi isso para Deus, e Deus me deu. Mas eu acabei de descobrir que eu não gosto disso como eu achava que eu gostava. Aí sabe o que eu ouvi? Jesus no meu coração falou assim, entendeu agora? Deixei você fazer, deixei você se divertir, muita gente foi abençoada, mas você entendeu agora que o que você diz querer não é o que você quer, que eu que sei os pensamentos que tenho sobre o seu respeito. Você entendeu agora que o que você disse que ia fazer a vida inteira, que o prazer que você disse que estava nisso, na verdade está escondido no que eu tenho para você. Será que eu posso agora te desfazer? Curtiu? Eu lembro que eu vi claramente no meu coração, está gostando da viagem? E eu estava viajando. Eu disse, não. Ah, entendeu agora, né? Aí eu vou ler de novo para você entender o que eu estou querendo dizer. Tem gente aqui que está inquieto porque Deus está te chamando você para uma geografia que, eu nunca me vi fazendo isso. Pode ser que seja o seu caso, que você descubra lá dentro que você nasceu para algo que você não sabia que você nasceu. Pode ser que você descubra que aquilo que você fazia antes era só treinamento para aquilo que você vai fazer. Pode ser que aquilo que você chamava de prazer era só entretenimento, que prazer mesmo está escondido na próxima estação. Vamos lá. E foi perdendo o que tinha. Foi perdendo, eu quero ser sacerdote nesse templo. A minha vida é me ver servindo aqui.
Parece que, perdendo o que tinha, ganhou o que sempre quis, que o espírito dele desejava, apesar de não saber o quanto ele queria e precisava daquilo que estava para receber. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Que fracasso enorme é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Que você tenha sucesso naquilo que Deus te chamou para fazer. Capítulo 1, verso 1. Vamos ler de novo. Aonde ele estava? Enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Aonde ele estava? Ele estava no rio Quebar. Olha como é que a Bíblia é interessante e intencional. Anota aí o que significa a palavra Quebar. Quebar significa exatamente aquilo que estava acontecendo com ele geograficamente. Quebar significa distante. Enquanto eu estava no lugar distante, distante de quê? Do meu sonho, distante aparente de quê? Dos meus objetivos. Quando eu fui levado para amassar barro, irmão. O cara que nasceu para ser sacerdote está como escravo amassando barro, irmão. Quando eu estava no momento mais desconfortável, distante daquilo que eu sonhava, distante de casa, distante das minhas metinhas que fiz há 10 anos atrás, eis que o céu se abriu. Quando eu fiquei distante, às vezes a gente tem que ser separado de coisas que nós queremos demais para podermos ver o Senhor. Às vezes nós temos que ser arrancados de algumas geografias para podermos ver os céus abertos. Quando ele estava distante, ali na beira do rio Quebar, como escravo, aparentemente tudo destruído, eis que os céus se abriram e eu vi o Senhor. Como eu profetizo isso sobre a sua vida? Nesse tempo de desconforto que alguns estão vivendo aqui hoje, que os céus se abram e você comece a ter visões de Deus. Eu oro para que você comece a ver coisas que você nunca conseguiu ver na sua vida. Eu oro para que a sua visão seja ampliada, como vamos profetizar daqui a pouco, como águia. Você possa ver coisas que você nunca viu. Eu oro por espírito de revelação, devido à proximidade da glória de Deus, devido a estar exposto à presença de Deus em dias tenebrosos, desconfortáveis, que você está vivendo hoje. Que os céus se abram, que os olhos do seu coração se abram e você veja o Senhor. Foi na dor, no meio da tempestade, que o profeta pôde ter uma revelação clara a respeito de Deus. E é interessante, salta comigo aí para o verso. Deixa eu achar aqui. Verso, vamos ler a partir, aqui, achei, aleluia. Verso 10, no meio da visão ali da tempestade, no verso 10, ele tem uma visão, ele diz assim, olha o que ele vê. Quanto à semelhança de suas faces, ele vê um ser espiritual, a gente já está terminando, tá? Ali quando ele tem uma experiência, ele vê um ser espiritual, e ele vai narrar várias partes desse ser. Agora eu quero destacar aqui a parte do rosto. Quanto à semelhança de suas faces, os 4 tinham faces de um homem, a face de um leão, do lado direito, e as 4 tinham a face de um boi, do lado esquerdo, e os 4 também tinham a face de uma águia. Ele viu um ser que tinha 4 rostos. O rosto de um leão, o rosto de um boi, o rosto de um homem e o rosto de uma águia. Sabe o que isso significa? Isso tipifica os 4 evangelhos. Todos os teólogos concordam, ou a grande maioria, que Mateus aponta para o rosto de leão. Por quê? Porque Jesus é o Rei dos Reis. O assunto que Mateus mais traz é a realeza de Jesus. Então, naquela visão,
Ele vê 4 homens com 4 rostos que apontam para o evangelho. Rosto de leão, porque ele é o rei dos reis. Marcos, rosto de boi, porque ele é o servo de todos. Lucas, porque ele é o homem perfeito, rosto de homem, porque ele é o homem perfeito, é o que nós vemos mais no livro de Lucas. João, rosto de águia, ou seja, ele também é do alto. Ele é homem, mas ele é do alto, ele é como o próprio Deus. O que eu estou dizendo para você? São nos momentos mais estranhos da sua vida que você pode ter revelações em níveis que você nunca experimentou acerca do evangelho. Você pode ter revelações da face de Deus que você nunca teve nos dias mais escuros, porque Deus não desperdiça nada. Talvez porque dias escuros sejam dias mais aptos para que a luz brilhe. Talvez porque em dias escuros nossos olhos buscam com mais velocidade o lugar de luz, o lugar de glória. Então eu quero dizer para você que no tempo que alguns estão passando aqui, você vai ter revelações claras acerca do evangelho. Essa visão de Ezequiel fala de plenitude. Você vai entrar num lugar de plenitude, de maturidade. Nada disso será desperdiçado. Deus te levará para um novo nível de maturidade. E eu quero profetizar, se coloque de pé no seu lugar. Acerca dessas 4 faces, eu quero liberar profecias na sua direção. Eu profetizo que você descobrirá nesse tempo a força de um leão. Será destemido como alguém que sabe o que carrega. Profetizo que no seu pior momento você descobrirá a força de um boi selvagem. Nada irá parar seu coração de servo. Assim como Deus mudou a sorte de Jó, no tempo mais difícil ele decidiu servir os seus irmãos, e a sorte dele foi mudada, assim será com você. Eu profetizo que você será um homem mais maduro, uma mulher mais madura e equilibrada como Jesus. Humano, você vai ser mais humano, você vai aprender a se compadecer mais com as pessoas. Você vai ser mais quebrantado, você vai ser mais quebrantada, mas igualmente será um homem com mais revelação de poder, com mais revelação da unção do Espírito, homem perfeito, mulher perfeita como Jesus. E profetizo que você será como águia, que a sua visão será ampliada e você vai enxergar as coisas como nunca enxergou. Profetizo que nesse tempo a sua visão será aberta e você se tornará alguém que vê 10 anos à frente daquilo que as outras pessoas comuns estão vendo, porque no dia da sua luta, porque no dia difícil, você ousou olhar para o Senhor e dizer: Deus é a minha fortaleza. Porque você ousou fazer diferente dos incrédulos e exaltar e proclamar o nome do Senhor no dia difícil, no dia de vale. Deus honrará você com a sua gloriosa presença e dará a você essa visão de águia, uma visão que vai fazer com que você seja diferente. Bill, alguns dizem para mim, parece que você tem 80 anos, parece que você tem 80 anos, em algumas coisas que você conversa com a gente, parece que você não tem a idade que você tem. É porque o tempo exposto à presença de Deus faz isso com você, meu irmão. E não te envelhece no sentido ruim da palavra, não. É como vinho, ele te curte. Eu sei os lugares baixos que eu já passei com Deus. Eu sei os lugares que eu ousei invocar o nome do Senhor. E quando outros entrariam em desespero, talvez iam dizer: o que será de mim? O meu Senhor me abandonou. Eu ousei dizer: aleluia, eu tenho uma aliança com Deus. No meio da tempestade eu vejo um arco no céu. Eu tenho 2 coisas para ver: o vento forte da tempestade, a noite escura, o dia virando noite por causa da tempestade. Ou eu posso ver um arco-íris cortando o céu, profeticamente dizendo: eu tenho uma aliança com Deus. Eu faço menção do nome do Senhor nesse lugar. Aleluia. E se você fizer isso, Deus vai ampliar a sua visão. Você, ainda que de pouca idade, vai se tornar alguém que vê 10 anos à sua frente. Isso aqui está muito forte no meu coração. Estou falando aqui em espírito de profecia, irmão.
Deus nos deu isso como família espiritual. Deus nos deu isso como família espiritual. A gente carrega isso, porque eu transmito isso para essa casa, porque a minha vida é assim. Eu estou sempre lendo, os meus ministros sabem disso. Eu começo a falar coisas para eles, vai acontecer desse jeito. Vai ser assim, os tempos, o vento está mudando. Deus está levando a igreja para esse lugar. Aí quando vê, o Senhor começa a fazer, outros começam a testificar, outros profetas começam a ver também. Às vezes estavam vendo, não que eu vi primeiro, mas estavam vendo em outro lugar e a gente não sabia, não tinha informação. As informações começam a chegar. Mas por quê? Porque em alguns momentos eu invoquei o nome do Senhor, em lugares que outros não queriam invocar. De alguma maneira isso derrama uma unção em você, que amplia a sua visão. Só que Deus não quer que nós sejamos uma casa onde eu e os ministros sejam homens e mulheres dessa visão, mas uma casa espiritual, uma família zadoquista, uma família espiritual, um clã espiritual, que centenas de pessoas carregam esse mesmo DNA, de viverem à frente do seu tempo, de enxergarem coisas antes que elas aconteçam, e estarem quando o vento bate com as suas velas bem erguidas, aleluia, enquanto outros estão, vamos lá, ergue as velas, alguma coisa vai acontecer, a gente já está, aleluia, vamos lá, vento, trabalhe por nós, aleluia, faça assim com as suas mãos, faça uma aliança com Deus hoje, de invocar o nome do Senhor, invoque o nome do Senhor agora, faça menção do nome do Senhor agora. Talvez você não está recebendo essa palavra, porque hoje você está vivendo um tempo difícil, mas talvez você tenha essa palavra para liberar na vida de alguém, ou você vai passar um dia e vai se lembrar de invocar o nome do Senhor. Confesso para você que eu sabia que essa palavra ia ser boa, que ia ser legal pregar ela, ia ser gostoso, mas sinceramente, eu não sabia que ela ia ser tão profética e poderosa como ela foi. Como essa palavra, tem palavras e palavras, irmão, todo dia a gente pega a palavra aqui, é bênção, mas tem palavras que são palavras proféticas, que carregam algo que Deus quer fazer agora, nesse tempo, carregam revelação daquilo que Deus está querendo fazer na nossa família espiritual, e essa palavra foi isso. Apesar de quando eu li que ele era zadoquista, eu já fiquei assim, sei não, hein, tem coisa aqui, hein, tema da nossa conferência, sei não, tem alguma coisa escondida aqui para nós, como família espiritual. Deus quer ampliar a nossa revelação, nosso espírito de revelação, quer nos tornar mais sensíveis à sua voz, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser uma igreja comum, Senhor, queremos ser homens como Zadok, que tem uma aliança, que são fiéis ao Senhor, mulheres que são fiéis ao Senhor, mas também como Ezequiel, homens que entendem seu sacerdócio, ainda que não tenham templo, aleluia, cada um de nós, sem templo, servindo ao Senhor, sendo templo, servindo ao Senhor, sendo templo, sendo casa de Deus, aonde senta, espalhando a glória do Senhor, homens de visão aberta, mulheres de visão aberta, mulheres que veem além do que os olhos podem ver, jovens que veem além do que o natural. As pessoas que estão natural podem dizer, nossa, que bom, é muito legal o que Deus está fazendo no meio de vocês, que igreja bacana, que igreja boa. Nós vamos ver mais profundo, nós vamos ver que é muito melhor do que isso, é algo puro, é algo santo, é algo glorioso que Deus está pondo fundamentos para fazer, que vai tocar uma nação, que vai marcar Juiz de Fora, aleluia! Nós vamos exportar sacerdotes, nós vamos enviar um para lá, um para cá, outro para lá, aleluia. Sacerdotes virão de vários lugares para serem treinados nessa casa de Zadok, aleluia.
E alguns aqui hoje que estão vivendo dias difíceis serão mentores, aleluia, serão treinadores, serão treinadoras daqueles que estão vindo de lugares distantes, aleluia. Vocês não estão aqui só para tocar, vocês estão sendo treinados para tocar pessoas, para discipular pessoas. Não é à toa que Deus sempre guardou o nosso coração, de maneira que Ele sempre fica claro para nós, as canções vão, nós permanecemos aqui ainda. O normal seria, vamos rodar o mundo, vamos aproveitar. Não é porque nós somos bonzinhos, não, é que o Espírito de revelação não está deixando a gente querer ir. Porque Deus tem colocado a vontade dEle, graças ao Senhor, no nosso coração. Porque não é sobre ir, é sobre vir, aleluia. Alguns vão, sim, mas é sobre uma multidão vindo e nós, sendo sacerdotes, na vida de centenas e dezenas de jovens. A conferência esse ano vai ser mais uma expressão disso. Homens e mulheres vindo dos 4 cantos do Brasil, para Juiz de Fora, para aqui serem treinados para algo poderoso. Aleluia. As nossas casas serão diferentes, os nossos consultórios serão diferentes, os nossos estúdios serão diferentes, os nossos salões serão diferentes, os nossos carros serão diferentes, os nossos caixas de supermercado serão diferentes, as nossas academias serão diferentes. Aleluia, por quê? Porque tem sacerdotes ali invocando o nome do Senhor, porque tem sacerdotes que pisam e dizem essa terra é santa. Por quê? Porque eu estou pisando aqui no nome do Senhor, porque eu invoco o nome do Senhor nesse lugar. Aleluia, os nossos atletas serão diferentes, os nossos artistas serão diferentes, os nossos estudantes serão diferentes. Aleluia.